Caminhoneiro solitário encontra a mulher desaparecida e o que acontece a seguir é fantástico. Miguel dirigia há horas numa estrada deserta do interior do Brasil, longe da civilização. O caminhão roncava como uma fera, rasgando a noite que parecia eterna. Ele sentia a solidão pulsar em seu peito, como um tambor distante, marcando o ritmo de uma vida solitária. As lembranças de sua família vinham e iam, como as sombras das árvores que passavam velozes pela janela. Era uma rotina amarga, dirigir, parar, dormir e recomeçar. Mas naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. A estrada se estendia em um deserto de asfalto sob o manto da lua. De repente, uma figura surgiu do nada. Uma mulher, com os olhos espremidos e o rosto pálido, estava parada na beira da estrada, como um espectro. Miguel freou bruscamente os pneus reclamando. A mulher parecia assustada, perdida. Ele não pensou duas vezes. A solidão o havia ensinado a nunca ignorar quem precisava de ajuda. Entre, ele gritou, abrindo a porta do caminhão. Clara assim se apresentou, entrou apressada, com um olhar nervoso, como se temesse ser seguida. Miguel percebeu que havia algo de muito errado. Suas mãos tremiam e sua roupa estava suja e amarrotada, como se tivesse fugido de um pesadelo. A tensão no ar era palpável. A cada milímetro que avançavam, a noite parecia mais carregada, cheia de segredos. Conforme a estrada passava, Clara começou a contar sua história. Falar sobre o passado sombrio de sequestros e desaparecimentos, sobre homens que não apareciam mais e que a perseguiam. O coração de Miguel acelerava aos poucos. Ele sabia que estava se envolvendo em algo maior, algo perigoso, mas havia uma conexão inegável entre eles. Em meio ao medo, eles encontraram conforto um no outro. Miguel se lembrava de sua família, perdendo-se em lembranças ao mesmo tempo doces e amargas. A estrada parecia longa, mas o caminho que enfrentavam se tornava mais difícil. Uma sombra crescia atrás deles. Um carro que aparecia e desaparecia como um predador na escuridão. Miguel manteve a calma, mas sentia o medo escorrendo por sua pele como uma gota fria. O homem no carro parecia determinado, seus olhos penetrantes. Clara sussurrou. Ele é quem está atrás de mim. Preciso de você, Miguel. Era mais do que um pedido. Era um grito desesperado. E na fragilidade do momento, Miguel decidiu que não poderia abandonar Clara. Ele se tornaria seu escudo, sua proteção contra o que quer que estivesse atrás deles. Mas a verdade sempre vem à tona. Quando segredos inconfessáveis começaram a surgir, a história de Clara se desdobrou, revelando um mistério ainda mais profundo. Quem ela realmente era, e até onde Miguel estaria disposto a ir para salvar, não apenas a vida dela, mas a sua própria. As luzes do carro inimigo dançavam cada vez mais perto. O tempo estava se esgotando, e a corrida contra o destino começou, misturando dor e esperança em um mesmo balaio. As escolhas que Miguel fez naquela noite mudariam tudo. O que viria a seguir conduziria não só suas vidas, mas também revelaria quem eles realmente eram por dentro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pesava no ar, mais densa que a escuridão ao redor. O carro que o seguiria piscava os faróis, uma luz flash que cortava o negrume da noite. Miguel mantinha o pé firme no acelerador, mas seu coração acelerava em um compasso frenético. Clara estava ao seu lado,
o olhar fixo na estrada com um medo palpável. Precisamos agir. Agora, ela sussurrou, o timbre de sua voz trêmulo. Miguel forçou um sorriso, tentando acalmá-la. Estou contigo, vamos escapar. Mas, na verdade, ele sentia um nó na garganta, uma apreensão crescente. A cada curva que tomavam, o carro inimigo parecia mais persistente, mais próximo. De repente, uma luz forte invadiu o caminhão, fazendo Miguel se desviar. O carro atrás deles acelerou, em um movimento brusco e premeditado, colidindo contra a lateral do caminhão. O impacto foi brutal e Clara gritou, uma mistura de desespero e dor que o atravessou como um raio. Miguel lutou para manter o controle, mas o caminhão começou a derrapar na estrada. Com um esforço hercúleo, ele finalmente conseguiu estabilizar o veículo. Mas o susto tinha deixado os dois em estado de choque. Quando olhou para Clara, um grito preso na garganta dele se materializou em um desespero sem palavras. Ela estava pálida, olhando pela janela. Ele está vindo, está vindo. E então, tudo aconteceu rápido demais. O carro ameaça colidir novamente, mas antes que isso ocorra, ele desvia e para abruptamente na frente do caminhão. Um homem, alto e ameaçador, saiu do veículo com um olhar que poderia cortar o ar. Miguel sentiu um gelo na espinha. Clara tremia, olhando fixamente para o homem. Clara, ele ouviu a voz do homem ressoar como um trovão na noite. Um nome, mas não qualquer nome. Era o nome de uma infância que nunca deveria ser relembrada. Miguel sentiu seu coração parar. Você não deveria ter fugido. Era um estrondo, um impacto que atordoa não só Miguel, mas também tudo que ele acreditava. O coração de Miguel batia furiosamente. Do que você está falando? Ele se virou para Clara, buscando respostas em seus olhos. Mas ela desviou o olhar, como se estivesse buscando alguma fuga em um fundo sem esperança. Você precisa entender, eu não sou quem você pensa que sou. Clara finalmente falou, a voz carregada de angústia. Eu não sou a vítima. Eu sou a razão pela qual eles desapareceram. Miguel sentiu-se como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A dor, a traição, tudo estrelado em um único momento. Ele olhou para o homem, que agora estava à distância de um passo, pronto para a confrontação. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Ele gritou, os olhos, agora mais ardentes que nunca, fixados em Clara. Miguel respirou fundo. A confusão e a traição fervilhando dentro dele. A sombra que ele havia tentado combater agora tinha um rosto, uma voz. O homem avançou, e Miguel sabia que o tempo estava se esgotando. Preciso decidir, pensou. Era um pânico galopante. O que ele acreditava ser uma proteção agora parecia uma armadilha. A noite o cercava, e a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que nem ele, nem Clara poderiam imaginar. E enquanto a tensão aumentava, eles estavam à beira de um abismo, sem saber se lançariam um contra o outro, ou se uniriam forças contra um inimigo que estava mais perto do que todos pensavam. Miguel estava parado, o coração acelerado, olhando entre Clara e o homem. O ar estava pesado, cada respiração parecia um desafio. Do que você está falando? Sua voz saiu trêmula, mas firme. O homem avançava, uma sombra ameaçadora sobre eles. Calma, Miguel. Clara gritou, e a verdade em seu olhar parecia abraçar a dúvida. Mas como ele poderia ficar calmo agora? Ela tinha fugido do que realmente era. Apenas escute. Eu não vou ouvir uma palavra. O homem apontava, sua voz ecoando na noite como um trovão. Você está como uma criminosa, Miguel. Clara é a razão pela qual tantos desapareceram, e você está prestes a descobrir isso da pior maneira. Um silêncio pesado os envolveu. Miguel não sabia se devia acreditar nesse cara ou em Clara. O olhar dela estava agora, repleto de medo e uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Miguel, por favor, eu vou explicar tudo, mas não agora. Precisamos sair daqui.
Antes que alguém pudesse reagir, uma sirene cortou o ar. Luzes azuis e vermelhas começaram a iluminar a estrada. O homem parou, os olhos arregalados. Droga, eles estão aqui. Ele começou a olhar em volta, a tensão agora tomando uma nova forma. Miguel aproveitou aquele momento. Vamos! Ele colocou o caminhão em marcha, acelerando. Clara segurou a maçaneta, mas hesitou, um relicário de memórias confusas na mente. O que está acontecendo? Eu não sei, mas temos que ir, gritou Miguel. O homem ainda tentava entrar no carro, mas algo o deteve. Ele olhou de novo para Clara, como se uma verdade sombria estivesse prestes a explodir. Você não escapará, Clara. O passado nunca deixa quem não merece. Ele gritou com um riso amargo enquanto o caminhão se afastava, mas a imagem dele ficou gravada na mente de Miguel. Conforme seguiam pela estrada, Clara finalmente se virou para Miguel, com lágrimas nos olhos. Eu não sou quem você pensa que sou. E ele não está errado. O estômago de Miguel revirou. O que quer dizer? Ele mal conseguiu pensar. Ocorreu que havia uma verdade a mais ali. Algo que ele não estava preparado para ouvir. A verdade é, eu não apenas testemunhei os crimes, Miguel. Eu sou parte deles. As palavras dela despencaram sobre ele como um peso mortal. Não, por assim dizer, eu trabalhei para eles, e eu fiquei presa. Sua voz sumiu, quase um sussurro, enquanto suas mãos tremiam. Miguel sentiu um frio percorrer sua espinha. As histórias que ele tinha acreditado serem um alto-falante de dor, agora pareciam cheias de falsidade. Você, Clara, você era uma criminosa? Não assim, ela suplicou, mas ele já podia imaginar a imagem completa. Ele tentava juntar os pedaços da verdade e da mentira. Eles me usaram, Miguel. Eu não sabia. Eu só queria ajudar, mas tudo saiu do controle. Uma luz ofuscante iluminou o caminhão, e a sirene mais próxima aumentou. Miguel podia ver os contornos de vários carros de polícia se aproximando pela estrada. O tempo estava se esgotando. Agora é a sua vez de decidir, Miguel. Clara olhou nos olhos dele. O desespero era claro. Você me ama e aceita isso, ou me deixa para trás. Raw emotions invadiram o peito dele. Ele nunca se sentiu tão dividido, tão perdido. E se tudo isso foi uma mentira? E se você era a razão de tantas vidas perdidas? O rosto de Clara ficou mais pálido e o desespero a envolveu. Eu não sou mais parte disso. Por favor, acredite em mim. Eu transformei minha vida. Mas se você não confiar, as consequências podem ser trágicas. A sirene finalmente soou mais próxima. Miguel sabia que a decisão tinha que ser tomada naquele exato momento. O que ele faria? O que ele acreditava? Ele acelerou outra vez, mas agora não era só a estrada que tinha à sua frente. Era um futuro incerto com Clara, ou deixar tudo para trás, incluindo a luz em seus olhos. Ele tinha que escolher entre o amor e a verdade. E enquanto a sirene ecoava atrás deles, a noite parecia mais densa do que nunca. O passado o cercava em sombras, prometendo uma revelação que mudaria tudo novamente. Miguel acelerou o caminhão, o motor rugindo como um animal faminto enquanto ele lutava contra a pressão crescente em seu peito. As luzes da polícia piscavam no retrovisor, e a voz de Clara ainda ecoava na sua mente. Eu não sou quem você pensa que sou. O coração dele batia forte, um tambor apressado, a adrenalina instigando todos os seus sentidos. Do lado, Clara estava em silêncio, o rosto pálido, refletindo seu próprio terror. Miguel não podia desviar o olhar da estrada, mas sentia a sombra do passado dela pesando entre eles. Precisamos de um plano, ele disse, tentando manter a voz firme. Aquela polícia não é nossa inimiga, não precisamos correr. Clara respirou fundo, o olhar fixo na estrada, então desviou para o céu. Eles estão vindo por mim, Miguel. Eu não posso voltar, não posso. Sua voz tremia. Uma mistura de medo e desespero que pulsava no ar
como uma corrente elétrica. Precisamos esperar mais um pouco, falou Miguel, tentando manter a calma. Mas a polícia estava mais perto, e um aviso soou pelo rádio do caminhão. Pare o veículo. Você está cercado. Miguel olhou para o retrovisor e viu o carro da polícia alinhando-se. Um nó se formou em sua garganta. O que ele faria agora? Ele não podia levar Clara para a prisão. E se ela estivesse certa sobre seu passado? Uma parte dele queria acreditar que havia algo mais, que ela não era uma criminosa, mas uma vítima. Antes que ele pudesse responder, Clara de repente gritou: Miguel, cuidado! Ele não teve tempo de pensar. Instintivamente se virou para o lado oposto e o caminhão foi atingido por um impacto violento. O veículo girou e Miguel lutou para manter o controle. Mas tudo se tornou um borrão de luz e som. Quando as coisas finalmente se acalmaram, o caminhão parou. Miguel olhou para Clara, que tinha uma expressão de horror no rosto. O que foi isso? Ele perguntou, a cabeça girando. Então, ele viu o homem que os perseguia se aproximando. Seu olhar entristecido se transformando em raiva. Você não entende, Miguel. Eles têm algo relacionado a ela. O homem gritou, enquanto arrancava uma folha de papel de seus bolsos. Ela não é apenas uma informante. O que ela fez foi muito além de qualquer coisa que você imagina. Miguel encarou Clara, buscando nas feições dela alguma resposta. E então, de repente, tudo fez sentido. A maneira como ela falava, as falhas em sua história. Clara, você tem que me contar a verdade agora, exigiu Miguel, a voz falhando. Clara olhou para ele, lágrimas arrasando seu olhar. Eu não queria que isso acontecesse, Miguel. Eu não sou só uma vítima, mas eu não sou a vilã que pensam que eu sou. E quem você realmente é? Questionou ele, o coração pesado. Quem são você e o que você fez? E logo ao lado da estrada, a iluminação de um carro se aproximou com força. Miguel franziu o senho, era um carro de luxo. E ao invés de parar, ele acelerou em direção a eles. Clara, em um impulso de proteção, pulou na frente de Miguel. Mas foi quando Miguel viu o símbolo, na porta do carro, que seu mundo despencou. Não pode ser. Ele murmurou, reconhecendo os emblemas da unidade especial de polícia, que lidava com o mais alto escalão da corrupção. O carro quase parou ao lado deles, e a voz de um homem grave ecoou. Clara, saia da frente. Você não é quem você pensa que é. O coração de Miguel disparou. A realidade estava se desdobrando diante dele como uma trama cruel. O que você quer dizer com isso? Implorou, sem saber em quem confiar. O homem no carro sorriu sombriamente. Você não tem ideia do que ela realmente esconde. Os desaparecimentos, Miguel, tudo leva a ela. E eu não sei do que você está falando. Clara gritou, o desespero crescendo em suas palavras, mas era tarde demais. Miguel percebeu que a verdade que Clara estava escondendo agora era mais profunda e complicada do que ele jamais poderia imaginar. Ele olhou para Clara e a pergunta que ecoava em sua mente era se neste labirinto de mentiras ainda havia alguma saída. Enquanto a polícia se aproximava, as luzes se tornaram uma dança de cores ao redor deles. Miguel se sentiu perdido em um turbilhão de confusão e traição. Ele precisava decidir, proteger Clara ou confrontar a verdade devastadora que estava prestes a ser revelada. A sirene aumentava e a noite já não parecia tão escura, mas cheia de promessas traiçoeiras. Miguel estava paralisado, o coração disparado. O homem do carro de polícia parecia saber mais do que deveria. Clara respirava rapidamente, seus olhos cheios de medo, mas também de algo que Miguel não conseguia identificar. Precisamos sair daqui, ele gritou, mas a ansiedade repentina fez com que sua voz falhasse. O homem continuava a falar, gesticulando com um braço. Clara, você não entende que eles estão atrás de você
Por causa do que você fez, você não pode sair dessa. A palavra feito fez o estômago de Miguel revirar. Clara olhou para Miguel, e no seu olhar havia uma mistura de terror e um pedido de desculpas silencioso. Por favor, Miguel, confie em mim. Antes que ele pudesse responder, tudo aconteceu muito rápido. O homem da polícia fez um movimento brusco em direção a Clara, e Miguel, num ímpeto de proteção, saltou do caminhão. Ele se posicionou entre eles. Fique longe dela, gritou, o desespero apertando sua garganta. Em um instante, a verdade estava prestes a sair. O que poderia ser uma conversa, poderia agora se transformar em um confronto. Mas por um momento, o homem hesitou, toda a tensão no ar acumulada como um fio prestes a romper. Você não sabe o que está fazendo, Miguel. Essa mulher é uma criminosa. A palavra criminosa ecoou entre os três, reverberando como um alerta de um abismo à vista. Miguel queria questionar, mas seu olhar não saía de Clara. Que segredos ela ainda escondia? O silêncio foi quebrado por um barulho alto, um estrondo de metal se chocando contra metal. Ele se virou e viu que outros carros de polícia haviam chegado, cercando o caminhão. Uma sirene estrondosa ecoou na noite enquanto os policiais desciam, ordenando que todos se rendessem. Miguel estava às voltas com a confusão. Clara, me diga a verdade, o que você fez? A pressão aumentava e o olhar dela vacilou. Ele viu a dor em sua expressão e o desespero aumentou. Antes que pudesse continuar, Clara deu um passo à frente. A determinação se transformou em desespero. Eu vou te contar, Miguel. Mas pode ser tarde demais. E então, numa fração de segundo, tudo desmoronou. Em um movimento rápido, Clara se virou, arrancou um pequeno dispositivo do bolso e o atirou no chão. Um mini explosivo se acendeu, engolindo a noite em chamas. O caos tomou conta, luzes e fumaça cortando a escuridão. Miguel se virou, saltando para trás, mas não antes que a explosão os lançasse ao chão. A fumaça tomou conta do ambiente, gritos e barulhos dos policiais se misturando ao som do fogo. Miguel lutou para se levantar. Olhou para Clara, que estava agora afastada, a sombra de seu passado revelada em seus olhos. Com uma expressão que misturava dor e determinação, ela começou a correr na direção oposta, desaparecendo na névoa. Clara, não! Ele gritou, e a urgência de suas palavras ecoou na confusão. Ele queria correr atrás dela, mas os policiais estavam se aproximando, e tudo estava em um redemoinho de pânico. Miguel sentiu um aperto no peito, a raiva misturada com medo, ao perceber que a mulher, pela qual se preocuparia horas antes, estava se afastando, deixando um rastro de destruição e mistério. Ele olhou para o homem que o havia alertado, que agora estava tentando controlar a situação caótica. Ela é uma criminosa, Miguel. Você não pode confiar nela. Olhe o que ela fez. Miguel queria entender. A necessidade de respostas fazia sua cabeça girar. Mas nesse momento, no meio do caos, o homem que o perseguia apareceu com um sorriso sinistro. Você acha que você a conheceu, Miguel? Você não tem ideia do que está por trás desse sorriso. O que você não sabe sobre Clara pode custar sua vida. As palavras cortaram como uma faca. O que Clara estava escondendo? Havia mais nessa história. Miguel virou-se para a direção que Clara havia ido, finalmente decidindo. Ele precisava saber a verdade. A sirene, o fogo, os gritos, tudo estava se tornando um borrão. E ao sair correndo, com o coração acelerado e a adrenalina em alta, ele não percebeu que estava entrando na trilha de um mistério ainda mais profundo, um que nem mesmo ele poderia ter previsto. E enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente era Clara? E qual era o verdadeiro papel dela nesse jogo traiçoeiro? Miguel estava paralisado, o coração disparado. O homem do carro de polícia parecia saber mais do que deveria. Clara respirava rapidamente, seus olhos cheios de medo, mas também de algo que Miguel não conseguia identificar.
Precisamos sair daqui, ele gritou, mas a ansiedade repentina fez com que sua voz falhasse. O homem continuava a falar, gesticulando com um braço. Clara, você não entende que eles estão atrás de você por causa do que você fez? Você não pode sair dessa. A palavra feito fez o estômago de Miguel revirar. Clara olhou para Miguel, e no seu olhar havia uma mistura de terror e um pedido de desculpa silencioso. Por favor, Miguel, confie em mim. Antes que ele pudesse responder, tudo aconteceu muito rápido. O homem da polícia fez um movimento brusco em direção a Clara, e Miguel, num ímpeto de proteção, saltou do caminhão. Ele se posicionou entre eles. Fique longe dela, gritou, o desespero apertando sua garganta. Em um instante, a verdade estava prestes a sair. O que poderia ser uma conversa poderia agora se transformar em um confronto. Mas por um momento, o homem hesitou, toda a tensão no ar acumulada como um fio prestes a romper. Você não sabe o que está fazendo, Miguel. Essa mulher é uma criminosa. A palavra criminosa ecoou entre os três, reverberando como um alerta de um abismo à vista. Miguel queria questionar, mas seu olhar não saía de Clara. Que segredos ela ainda escondia? O silêncio foi quebrado por um barulho alto, o estrondo de metal se chocando contra metal. Ele se virou e viu que outros carros de polícia haviam chegado, cercando o caminhão. Uma sirene estrondosa ecoou na noite enquanto os policiais desciam, ordenando que todos se rendessem. Miguel estava às voltas com a confusão. Clara, me diga a verdade. O que você fez? A pressão aumentava e o olhar dela vacilou. Ele viu a dor em sua expressão e o desespero aumentou. Antes que pudesse continuar, Clara deu um passo à frente. A determinação se transformou em desespero. Eu vou te contar, Miguel, mas pode ser tarde demais. E então, numa fração de segundo, tudo desmoronou. Em um movimento rápido, Clara se virou, arrancou um pequeno dispositivo do bolso e o atirou no chão. Um mini explosivo se acendeu, engolindo a noite em chamas. O caos tomou conta, luzes e fumaça cortando a escuridão. Miguel se virou, saltando para trás, mas não antes que a explosão os lançasse ao chão. A fumaça tomou conta do ambiente. Gritos e barulhos dos policiais se misturando ao som do fogo. Miguel lutou para se levantar. Olhou para Clara, que tinha uma expressão de horror no rosto, com uma expressão que misturava dor e determinação. Ela começou a correr na direção oposta, desaparecendo na névoa. Clara, não! Ele gritou, e a urgência de suas palavras ecoou na confusão. Ele queria correr atrás dela, mas os policiais estavam se aproximando, e tudo estava em um redemoinho de pânico. Miguel sentiu um aperto no peito, a raiva misturada com medo. Ao perceber que a mulher pela qual se preocuparia horas antes estava se afastando, deixando um rastro de destruição e mistério, ele olhou para o homem que os perseguia, que agora estava tentando controlar a situação caótica. Ela é uma criminosa, Miguel. Você não pode confiar nela. Olhe o que ela fez. Miguel queria entender. A necessidade de respostas fazia sua cabeça girar. Mas nesse momento, no meio do caos, o homem que o perseguia apareceu com um sorriso sinistro. Você acha que você a conheceu, Miguel? Você não tem ideia do que está por trás desse sorriso. O que você não sabe sobre Clara pode custar sua vida. As palavras cortaram como uma faca. O que Clara estava escondendo? Havia mais nessa história. Miguel virou-se para a direção que Clara havia ido, finalmente decidindo. Ele precisava saber a verdade. A sirene, o fogo, os gritos, tudo estava se tornando um borrão. Enquanto avançava, numa das sirenes, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era o pai de Miguel, um homem que ele não via há anos. Seus olhos, antes brilhantes, agora refletiam dor e medo. Miguel, o que você está fazendo aqui? Miguel ficou paralisado ao ver o pai.
A conexão rompida pela vida e o trabalho parecia um mar de memórias à tona. Pai, você não devia estar aqui. Clara, Miguel começou a explicar, mas o pai o interrompeu. Não, você não entende. Clara está envolvida em algo muito maior. Você precisa parar de correr atrás dela. Mas Miguel não podia. A urgência do momento consumia sua razão. Ela precisa de ajuda. O que você sabe sobre ela? O pai hesitou. Um conflito correndo por suas veias. Você não pode colocar sua vida em risco por ela. Você não sabe do que ela é capaz. O tom agora era um aviso. E então, ao longe, o som ensurdecedor de um helicóptero ecoou. Um grupo de policiais se aproximava rapidamente. Assim que Miguel viu o avião de polícia, reconheceu um emblema grande e mandão. Eram aqueles que lidavam com crimes de alto escalão. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela não pode ser. Ela não pode ser uma criminosa. Ele gritou para o pai. Mas enquanto a confusão aumentava, uma lembrança o atingiu. Uma foto antiga de um jornal que sua mãe mostrava. Um escândalo. Um assassinato. Clara estava na foto. Você está mentindo. Miguel sentiu o mundo girar. Clara, a mulher que ele acreditava ser uma vítima, agora parecia uma perpétua. E dentro dele, uma batalha se formava entre o amor e a traição. A realidade que construíram juntos parecia desmoronar, tornando-se um labirinto de ilusão. O que ela esconde é ainda mais aterrador do que você imagina. O passado dela está voltando, Miguel. Você precisa escolher. A voz do pai ecoou em sua mente enquanto a luz do helicóptero cortava a noite, suas lâminas girando como fantasmas. Miguel ficou paralisado, a verdade agora tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. Havia uma única pergunta que se erguia entre eles, como um grito desesperado na escuridão. Quem era verdadeiramente Clara? Miguel estava paralisado, o coração disparado. O homem do carro de polícia parecia saber mais do que deveria. Clara respirava rapidamente, seus olhos cheios de medo, mas também de algo que Miguel não conseguia identificar. Precisamos sair daqui, ele gritou, mas a ansiedade repentina fez com que sua voz falhasse. O homem continuava a falar, gesticulando com um braço. Clara, você não entende que eles estão atrás de você por causa do que você fez? Você não pode sair dessa. A palavra feito fez o estômago de Miguel revirar. Clara olhou para Miguel, e no seu olhar havia uma mistura de terror e um pedido de desculpa silencioso. Por favor, Miguel, confie em mim. Mas a tensão crescia, navegado por gritos e sirenes que se aproximavam. E antes que ele pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um estrondo distante ecoou, e as luzes do helicóptero começaram a piscar em uma velocidade alarmante. Miguel se virou para ver o que era, e justo naquele momento, uma explosão irrompeu em um dos carros de polícia. O impacto foi devastador. Uma bola de fogo e fumaça subiu, e detritos voaram em todas as direções. Miguel mal teve tempo de se agachar, mas o olhar de Clara o prendeu. Miguel, agora! Ela gritou, puxando-o para o lado, enquanto mais carros de polícia eram pegos pela explosão. Clara! Ele chamou, mas sua voz mal conseguia competir com o clamor do caos. Quando se virou novamente, viu o homem que o alertara, em chamas, derrapando ao chão. O horror brotou em seu peito, mas ali, em meio ao conflito, algo ainda mais alarmante surgiu. Uma figura conhecida que caminhava através da fumaça. Como se estivesse saindo de um pesadelo. Era a mãe de Miguel. A mulher estava ali, seu olhar fixo em Clara. Clara, o que você fez? A voz dela ecoou, o desespero estampado em seu rosto. Miguel congelou. A imagem da mãe o despedaçava. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele queria correr até ela, mas a cena revelava um terror que ele nunca imaginou. Miguel, você precisa entender. Ela não é quem você pensa que é. A voz da mãe era um lamento. Miguel sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso?
A confusão se misturava com a angústia, cada segundo se arrastando como um peso insuportável. Ela foi a razão pela qual seu pai desapareceu. As palavras cortaram como um golpe direto no coração. Mundo de Miguel se despedaçou, y él sintió el chão se abrir sobre sus pies. Clara, a su lado, tenía un doto que grababa horror en cada línea de su rostro. No, no puede ser verdad, gritó Miguel, desesperado. Es verdad, Nigel. La madre insistió con lágrimas en los ojos. Después de años, ella finalmente apareció de nuevo. Y ahora puedes estar en la mira de la misma armadilla que pegó su padre. Miguel olió de Clara a su madre. A batalla entre confianza y traición intensificándose. O levante las sirenes y o eco de helicóptero somaban una trilla sonora de caos. En cuanto el escenario alrededor de ellos se tornaba cada vez más nebuloso. Clara recuó, sus ojos arregalados con la revelación, como si una verdad escaldante tuviese quemado sus esperanzas. Entonces, un nuevo movimento agitou a multidão. Um grupo de homens surgiu, todos uniformizados, mas não como policiais. Eram mercenários e suas intenções eram claras. Clara, nós não temos tempo, um deles gritou. A cena mudou rapidamente de um confronto emocional a um cenário de sobrevivência. Miguel sentiu o pânico subir e sua mente girava. O que está acontecendo, Clara? Ele olhou para ela, buscando um último vestígio de esperança. Mas antes que ela pudesse responder, um deles lançou um dispositivo. Uma cegante luz branca explodiu, momentaneamente ofuscando todos. No meio da confusão, Miguel viu a mãe desaparecer na fumaça, a voz dela ecoando. Confie em sua intuição, meu filho. O aviso pairou como uma sombra. Ele se virou para Clara, mas ela estava desaparecendo no tumulto, o desespero rondando seus passos. E enquanto a fumaça se dissipava e a balbúrdia se intensificava ao redor, tudo o que Miguel sabia desmoronava. O que era verdade? O que era mentira? A imagem da mãe e a revelação devastadora sobre Clara o deixaram em um abismo emocional. Clara! Ele gritou, mas já era tarde. A sensação de perda e confusão o engoliu. Ele precisava decidir, continuar atrás do amor ou buscar a verdade oculta. O futuro, agora incerto e escuro, deixava um gosto amargo no ar. Seria a confiança o que o levaria a perdê-la completamente? Enquanto tudo se transformava em um caos devastador, a única certeza era que nenhuma de suas certezas era mais do que um frágil reflexo. Miguel estava paralisado, o coração disparado. O homem do carro de polícia parecia saber mais do que deveria. Clara respirava. Rapidamente, seus olhos cheios de medo, mas também de algo que Miguel não conseguia identificar. Precisamos sair daqui, ele gritou, mas a ansiedade repentina fez com que sua voz falhasse. O homem continuava a falar, gesticulando com um braço. Clara, você não entende que eles estão atrás de você por causa do que você fez. Você não pode sair dessa. A palavra feito fez o estômago de Miguel revirar. Clara olhou para Miguel, e no seu olhar havia uma mistura de terror e um pedido de desculpa silencioso. Por favor, Miguel, confie em mim. Mas a tensão crescia, rodeada por gritos e sirenes que se aproximavam. E antes que ele pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um estrondo distante ecoou, e as luzes do helicóptero começaram a piscar em uma velocidade alarmante. Miguel se virou para ver o que era, e justo naquele momento, uma explosão irrompeu em um dos carros de polícia. O impacto foi devastador. Uma bola de fogo e fumaça subiu, e detritos voaram em todas as direções. Miguel mal teve tempo de se agachar, mas o olhar de Clara o prendeu. Miguel, agora! Ela gritou, puxando-o para o lado, enquanto mais carros de polícia eram pegos pela explosão. Clara! Ele chamou, mas sua voz mal conseguia competir
com o clamor do caos. Quando se virou novamente, viu o homem que os alertava, em chamas, derrapando ao chão. O horror brotou em seu peito, mas ali, em meio ao conflito, algo ainda mais alarmante surgiu. Uma figura conhecida que caminhava através da fumaça, como se estivesse saindo de um pesadelo. Era a mãe de Miguel. A mulher estava ali, seu olhar fixo em Clara. Clara, o que você fez? A voz dela ecoou, o desespero estampado em seu rosto. Miguel congelou, a imagem da mãe o despedaçava. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele queria correr até ela, mas a cena revelava um terror que ele nunca imaginou viver. Miguel, você precisa entender, ela não é quem você pensa que é. A voz da mãe era um lamento. Miguel sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? A confusão se misturava com a angústia, cada segundo se arrastando como um peso insuportável. Ela foi a razão pela qual seu pai desapareceu. As palavras cortaram como um golpe direto no coração. O mundo de Miguel se despedaçou e ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Clara, ao seu lado, tinha um olhar que gravava horror em cada linha do seu rosto. Não, não pode ser verdade, gritou Miguel, desesperado. É verdade, Miguel, a mãe insistiu, com lágrimas nos olhos. Depois de anos, ela finalmente apareceu de novo. E agora você pode estar na mira da mesma armadilha que pegou seu pai. Miguel olhou de Clara para sua mãe, a batalha entre confiança e traição intensificando-se. O levante das sirenes e o eco do helicóptero somavam uma trilha sonora de caos, enquanto o cenário ao redor deles se tornava cada vez mais nebuloso. Clara recuou, seus olhos arregalados com a revelação, como se uma verdade escaldante tivesse queimado suas esperanças. Então, um novo movimento agitou a multidão. Um grupo de homens surgiu, todos uniformizados, mas não como policiais. Eram mercenários, e suas intenções eram claras. Clara, nós não temos tempo, um deles gritou. A cena mudou rapidamente de um confronto emocional a um cenário de sobrevivência. Miguel sentia o pânico subir e sua mente girava. O que está acontecendo, Clara? Ele olhou para ela, buscando um último vestígio de esperança. Mas antes que ela pudesse responder, um deles lançou um dispositivo. Uma cegante luz branca explodiu, momentaneamente ofuscando todos. No meio da confusão, Miguel viu a mãe desaparecer na fumaça, a voz dela ecoando. Confie em sua intuição, meu filho. O aviso pairou como uma sombra. Ele se virou para Clara, mas ela estava desaparecendo no tumulto, o desespero rondando seus passos, e enquanto a fumaça se dissipava e a balbúrdia se intensificava. Ao redor, tudo o que Miguel sabia desmoronava. O que era verdade, o que era mentira. A imagem da mãe e a revelação devastadora sobre Clara o deixaram em um abismo emocional. A quantidade de caos era vertiginosa, as sirenes de qualquer força policial reforçando a ideia de que ele não tinha para onde correr. E então um grito cortou o ar. Um dos mercenários, empurrado por um policial, desabou na frente de Miguel, a máscara de terror em seu rosto revelando que ele estava próximo demais do que parece. Ao cair, Miguel viu algo no bolso do homem, um pequeno diário. Com um impulso, ele se agachou e arrancou antes que o caos consumisse tudo. Era pesado, com o couro desgastado e uma cravação que parecia antiga. Ele olhou para Clara, agora, perdida na multidão, e depois para o diário. O que poderia estar dentro? Havia uma chance de que, assim como sua mãe explicou, a verdade sobre Clara poderia estar ali. Um fio de esperança cresceu em sua mente, mas a pavorosa realidade de Clara ser parte de algo muito maior o sufocava. Seria tudo apenas um elaborado plano? Ao mesmo tempo, ele conhece a dor de perder sua mãe, sem saber de sua verdadeira história de vida.
Ainda em meio ao caos, as últimas palavras da mãe ecoaram em sua mente. Miguel sentiu uma impulsividade crescente, decidindo que precisava descobrir a verdade. Enquanto a pressão aumentava e os gritos ecoavam, um espírito emergiu dentro dele. Eu preciso saber, preciso entender. No entanto, quando ele começou a se afastar, a figura de Clara surgiu de novo, muito mais perto do que ele esperava. Mas ao invés de alívio, houve algo que o fez trincar os dentes. Clara não estava sozinha. Alguém a acompanhava. Um homem alto e imponente, com o rosto coberto. Miguel sentiu seu estômago afundar. Clara, o que você está fazendo com ele? O sensacional destino deles parecia voltar a cruzar, e a única certeza era que tudo pela frente poderia ser ainda mais insano. Enquanto a noite acabava, um pensamento permaneceu fixo. Nesta teia de mentiras e segredos, quem realmente era quem? Miguel estava paralisado, o coração disparado. Clara, de pé ao lado dele, tinha o olhar perdido entre a multidão. O que estava acontecendo? O homem que a acompanhava parecia ameaçador, marcando seu território com a presença imponente. Ele se aproximava, seu olhar negro como carvão fixo em Miguel. O que queria? Miguel se lembrou da primeira vez que conheceu Clara, quando a solidão se dissipou ao seu lado. Mas agora, tudo parecia um pesadelo. Miguel sentiu uma explosão de raiva e medo subindo pela garganta. Então, com a explosão ao redor, o homem falou. Ela é a chave, Miguel, a chave para um mundo que você não entende. A voz dele era fria, cortante. Miguel se sentiu tentado a dar um passo atrás, mas algo dentro dele se agarrou à coragem. Do que você está falando? Chega de joguinhos, o homem gritou, quase que rosnando. A verdade pode acabar com tudo, com você, com ela. Clara parecia congelada, e Miguel não sabia se ela estava morrendo de medo ou se estava escondendo algo. Clara, o que ele quer dizer? Ele pressionou, desesperado para entender a situação. O homem se adiantou, sua sombra caindo sobre eles. Você realmente não sabe, não é? A história de Clara é mais profunda do que você imagina. Nesse momento, as sirenes soaram mais alto, a confusão aumentava. Miguel sentiu os olhos de todos na multidão se voltarem para ele, considerando suas opções. Mas de repente, algo bagunçou ainda mais a situação. Um veículo preto, imponente, avançou contra a multidão e parou com um rangido ensurdecedor. As portas se abriram e 2 homens vestindo ternos escuros saíram rapidamente, seus olhares fixos em Clara. O homem ao lado dela ficou nervoso, o rosto pálido. Eles não podem estar aqui, ele murmurou, e foi como se a realidade tivesse mudado de repente. O terror em seu olhar alertou Miguel de que algo estava muito errado. Clara parecia estar em perigo, mas Miguel se lembrou das palavras da mãe. A tensão era palpável. Miguel aproximou-se, olhando para os novos chegados. Quem são vocês? A raiva e a confusão o tornaram mais ousado. Um dos homens de terno respondeu, calmamente. Viemos buscar Clara. Ela sabe muito mais do que você imagina. Miguel então se virou para Clara, sem entender. Clara, o que você esconde? As lágrimas começaram a encher os olhos dela. Miguel, eu não posso explicar agora. Sua voz estava tingida de desespero. Os homens de terno começaram a se aproximar, e o coração de Miguel afundou. Clara estava envolvida em algo maior. Então, o homem ameaçador que estava ao lado de Clara a puxou de um jeito feroz. Ela é nossa propriedade. Foi nesse momento que a verdade explodiu como um foguete, derrubando tudo ao seu redor. Clara olhou para Miguel com um misto de pânico e dor nos olhos. Eu não sou quem você pensa. Eu não sou a vítima. E as palavras dela pareciam cortantes como lâminas. Eu sou a razão pela qual tantos desapareceram. Miguel sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés.
Os olhos dele se arregalaram. Como assim? As revelações estavam começando a assombrá-lo. Aquela mulher que ele havia salvado, em quem ele havia confiado, poderia ser a culpada. O que isso significava para ele, para seus sentimentos? As sirenes, a confusão, tudo se misturava. O mundo parecia desmoronar. Você estava no lugar errado na hora errada, um dos homens disse. Ela estava apenas cumprindo seu papel, alguém que controla o jogo, mas você não deveria ter se envolvido. Antes que Miguel pudesse responder, o homem ao lado de Clara puxou uma arma. A brutalidade do momento deu um golpe na adrenalina de Miguel. Ele gritou: "Não, Clara!" Ela olhou para ele, e naquele instante ele viu uma mistura de amor, arrependimento e uma fria determinação em seus olhos. As coisas estavam fora de controle. A realidade que Miguel conhecia estava quase irreconhecível. E enquanto Clara se movia, um estrondo ressoou, como se estivesse em um filme e o mundo girasse ao seu redor. Ele não sabia se corria para ela ou se afastava. As sirenes, o caos e agora essa verdade devastadora o deixaram paralisado. E quando a poeira começou a assentar, com os olhos fixos em Clara e o homem ao seu lado, Miguel percebeu que a pergunta que mais ecoava em sua mente era a mais simples. Quem era realmente Clara? Uma mulher fascinante ou o pivô de uma teia de mortos e mentiras? O caos era total. As sirenes ecoavam como gritos no ar, enquanto Miguel sentia o frio na espinha. Ele respirou fundo, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que se desmoronava à sua volta. Clara estava ali, cercada, com os homens de terno a observando como predadores. Ele sabia que a verdade agora estava prestes a ser desvendada. "Clara, o que está acontecendo?" Seu coração pulsava de medo e desespero. Ela hesitou por um segundo, a expressão de medo misturada com dor. "Miguel, eu não sou a pessoa que você pensa. O que eu fiz foi para sobreviver." As palavras dela eram um lamento, mas ele não estava preparado para ouvir. A imagem da mulher que ele confiou e cuidou agora parecia distante, como miragem. Sobreviver? Isso é o que você chama de sobreviver? O homem que estava junto a Clara respondeu com desdém: "Você é uma traidora, e aqueles que escaparam, você os entregou." Ele encurtou a distância, e Miguel sentiu o frio da ameaça no ar. Miguel olhou para Clara, buscando uma razão. Mas o próprio olhar dela estava perdido. "Eu não queria isso, Miguel," ela implorou. "Eu fui obrigada a fazer escolhas que não posso mudar." E então, como se a noite estivesse conspirando contra eles, os homens de preto avançaram. Miguel deu um passo à frente, agindo antes de pensar. "Fique longe dela!" gritou, colocando-se entre eles. O caos ao redor era quase surreal, como em cena de um filme. Um disparo cortou o ar, e o tempo pareceu parar. O eco da arma reverberou em seu peito. Miguel virou-se e viu Clara, com uma expressão de terror. Um segundo parecia uma eternidade, e ele sabia que tinha que agir. "Não, Clara, não!" A cena se desenrolou lentamente enquanto os homens revidavam, atirando indiscriminadamente para dispersar a multidão. Os gritos eram angustiantes. Miguel agarrou Clara, puxando-a para longe do perigo que se aproximava. "Vamos", disse ele, a adrenalina invadindo suas veias. Mas ela estava paralisada, os olhos arregalados que diziam tudo. Ela estava presa em um mundo de mentiras e traições que não parecia ter fim. Clara puxou seu braço, mas Miguel se virou e olhou profundamente em seus olhos. "Clara, precisamos sair dessa. Você é mais do que isso. Me diga como." Um momento de silêncio pesado pairou entre eles. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Eu não sei se posso voltar. Você tem que tentar. Ele viu que dentro dela havia uma força, uma vontade de lutar, mas também um medo devastador. O homem do terno se aproximou com uma expressão de triunfo. Acabou, Clara. Não adianta tentar. Você sabe o que eles farão com você quando te pegarem. Ele estendeu a mão e Miguel bloqueou. Um instinto protetor despertando nele. E quando tudo parecia desmoronar, 2 viaturas policiais apareceram. Luzes vermelhas e azuis cortaram a noite. Clara olhou para Miguel. Um entendimento silencioso passando entre eles. Eu posso deixar isso para trás, Miguel. Eu posso. Mas não havia tempo para mais palavras. Com gritos e ordem disparadas pelos policiais, o caos se intensificou. Você precisa ir, Clara. Agora. Miguel puxou-a, e eles correram juntos. Uma última chance para escapar do destino sombrio que os aguardava. Enquanto a fumaça se dissipava e as sirenes aumentavam, seu coração batia forte. Algo dentro dele sabia que aquele poderia ser o último momento juntos. E ao alcançarem um beco escuro, Miguel virou-se, decidido a enfrentar o futuro. Eu vou lutar por você, Clara, não importa o que aconteça. Ela olhou para ele, os olhos cheios de gratidão e medo. Promete que vai se cuidar? Prometo, disse ele, uma verdade cravada em seu coração. E enquanto Clara desaparecia na escuridão, Miguel levou consigo a chama da esperança. Agora era a hora da escolha dele. A tempestade já não importava, mas sim o que ele faria a seguir. E com isso, ele se virou para a cidade que tinha tanto a oferecer, sabendo que o caminho à frente seria difícil, mas não estava disposto a desistir. Ninguém nunca tinha dito que seria fácil, mas um pensamento o paralisava. Clara ainda era um mistério, e ele não faria isso por ela, mas por todos que estavam envolvidos. E, nesse momento de incertezas, Miguel sentiu um impulso, uma urgência de agir. Ele decidiu que não iria se esconder. Não, ele iria atrás da verdade. E você? O que faria se estivesse no lugar dele? Está preparado para descobrir o que vem a seguir? Então, ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Espalhe a palavra, esmague aquele botão de like agora para alimentar o algoritmo e ficar por dentro de tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Seus comentários são valiosos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vai acontecer. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte desta incrível jornada.